Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista plural. Eu estou aqui com o professor Breno Mendes, que é professor de História da Universidade Federal de Goiás e fez o doutorado em História na Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Breno, muito obrigado por estar aqui comigo hoje, foi assim, um prazer a gente estar conversando. Gosto muito da sua pesquisa. Vou rasgar uma seda aqui, que assim, os seus textos sobre Paul Ricoeur foram assim, fundamentais para mim no meu mestrado. Eu estava ali no finalzinho, depois da qualificação, eu precisava ler Paul Ricoeur, foi indicado para mim. Eu estava assim penando um pouco para ler, para entender um pouco o autor. E aí eu fui atrás de pesquisas de teoria da história que vão e que tem esse papel, né, de ajudar a gente a interpretar esses teóricos, tudo, produzir coisas novas, né, ter novos insights. Então, assim, encontrei seus textos sobre Paul Ricoeur, sim, foi muito bom. Super recomendo que você está assistindo a gente. Se você está com dificuldade de ler Paul Ricoeur, que é um autor maravilhoso, muito bom, realmente, ou você quer ter uma outra interpretação também, eu recomendo os seus do professor Breno, a gente vai deixar aqui o link desses textos. E, professor, já que a gente está falando de Paul Ricoeur, eu queria te perguntar um pouco assim sobre o autor, né? O que você gosta de ler dele, qual que é o impacto dele para a história, porque ele é um filósofo, ele tem uma tradição da hermenêutica, né? Mas qual que é o impacto dele para a gente na nossa área? Olá, Gabriel. É um prazer estar aqui no Atualizando, um canal que eu acompanho, prestigio. Queria parabenizar vocês pelos excelentes conteúdos que vocês têm produzido. E vamos lá, né? Obrigado pela apresentação generosa também que você fez. Você me pergunta sobre a relevância do Paul Ricoeur para os historiadores hoje e o que me levou a pesquisar o Paul Ricoeur. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar a obra do Ricoeur foi que ele é um dos poucos filósofos que não apenas se ocupou de pensar questões ligadas à história, ao sentido da história, mas ele também leu os historiadores. Esse movimento não é tão comum. O movimento de filósofos se ocupando da história é até relativamente comum, mas filósofos que têm esse gesto de respeito também, né, de reconhecer a importância daquilo que os historiadores produzem enquanto pesquisam história. Essa foi uma das lições assim, que eu acho que o Ricoeur pode trazer para esse diálogo entre filosofia e história. Além disso, uma outra característica do Ricoeur que eu acredito que foi formativa para mim também é a postura dele de, ao enfrentar uma questão, sempre procurar ouvir pontos de vista divergentes. Você comentou de maneira muito acertada que ele é um autor que está fundamentado na hermenêutica, na fenomenologia. Só que, ao lermos os livros do Ricoeur, a gente não lê apenas autores da hermenêutica e da fenomenologia. Nós lemos autores de perspectivas que eram, inclusive, rivais da hermenêutica e da fenomenologia. Nós lemos autores do estruturalismo, autores do desconstrucionismo. O Ricoeur ele procurava sempre ter uma postura de honestidade intelectual. Então, de tentar se aproximar do outro, né, de tentar entender outros pontos de vista. E eu acho que essa também seria uma característica importante para nós historiadores que atuamos no campo da teoria da história e da filosofia da história. Ao nos aproximarmos de um tema, não nos restringirmos apenas a uma determinada corrente teórica, né, como se fosse um time de futebol que a gente vestiu a camisa, mas que a gente possa também se abrir para outras perspectivas. Não, e é interessante do Paul Ricoeur, e quando a gente vai ver os trabalhos dele, o que me chama muita atenção, assim, é que ele principalmente tem uma erudição bem grande e ele vai conseguir adotar várias perspectivas, assim, e vários autores, quando ele vai mobilizar, né? Então, eu estou lendo lá o Paul Ricoeur e eu vejo que ele está tendo uma discussão com a narrativa e o Hayden White, e eu vejo outras pesquisas dele e ele vai estar discutindo outros autores também ali. Então, é muito interessante, e ele chega num ponto que é muito caro para mim, que dialoga muito com a minha pesquisa, que é a relação do revisionismo e do negacionismo histórico, né? E hoje em dia eles têm uma perspectiva muito importante, né? Acho que ele contribui bastante com isso para conseguir discutir o negacionismo. Então ele entra dentro disso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente disso.
Sim. Então, ao tratar o fenômeno da memória, Gabriel, o Ricoeur faz um livro que é quase um tratado filosófico, né, que é a Memória, História e Esquecimento. É um calhamaço de 600 páginas. E nesse livro ele procura fazer uma fenomenologia da memória, né, tenta dissecar o fenômeno da memória e mostrando como que a nossa memória, apesar de conter uma certa dose de imaginação, né, na medida em que ela nunca coincide exatamente com aquilo que se passou, apesar disso ela tem uma ambição de fidelidade, não é? A memória tem o que diferencia a memória da imaginação é que a memória ela tem o rastro do passado, né? A imaginação não necessariamente, mas a memória ela tem essa marca do passado, né? Ela é sempre a memória daquilo que um dia aconteceu no passado. Além dessa discussão que é, vamos dizer assim, mais cognitiva, mais epistemológica, o Ricoeur também faz uma discussão sobre aquilo que ele chama dos abusos de memória, quando ele procura compreender as dimensões éticas e políticas da memória, tanto no nível pessoal como no nível coletivo. E aí ele faz reflexões que eu considero que são muito instigantes, muito interessantes, para nós pensarmos o fenômeno do negacionismo, para nós compreendermos que quando a gente fala de uma memória coletiva, toda memória ela comporta um uso e um abuso, não é? Mas os abusos eles não podem anular os bons usos, não é? Então ele tenta compreender melhor essa dimensão mais pragmática da memória, evidenciando que em certos contextos, certas ideologias políticas, na busca de legitimar a sua dominação, elas fazem esse uso instrumental do passado, não é? Tentando selecionar certos acontecimentos, promover uma visão idealizada, uma visão que esconde os conflitos, que esconde as violências. Esquecer algumas coisas, né? Lembrar é sempre esquecer também, não é? Se não existe memória que é absoluta, se toda memória é seletiva, né? Portanto, o esquecimento faz parte da memória, isso é, digamos assim, natural. O problema é quando esse esquecimento é comandado com um objetivo político específico de legitimar uma dominação, que é o que acontece muitas vezes no caso dos negacionismos, não é? Assim, é um esquecimento premeditado e com objetivos políticos instrumentais de legitimar uma dominação. Eu gosto muito do Paul Ricoeur, principalmente para pensar esses... Bom, na minha área de pesquisa, né, com negacionismo e revisionismo, então ele foi bem importante para mim, mas eu acho que todo estudante que pesquisa história, que tem interesse na área, ele deveria ler Paul Ricoeur, né? Pensando assim, porque acho que a gente tem que ter mais um diálogo, principalmente na parte do ensino de história, e esse diálogo cada vez tem aumentado, né? Principalmente com a área de teoria. E você também tem pesquisado isso recentemente, né? Essa dimensão da importância da teoria, dos aspectos teóricos para a formação de futuros professores de história. Então, como é que está desenvolvendo isso nas suas pesquisas? O que você encontra isso? Qual que é o papel da teoria da história na formação dos professores? E ele deve ser legado ali somente à introdução à história, ou aquela parte de metodologia ali, que geralmente tem uma disciplina. Em Ouro Preto, na Federal de Ouro Preto, tem bastante teoria, história e historiografia, particularmente falando, né? Mas como é que você vê esse processo, essa importância da área de teoria da história para a formação de docente? Sim, Gabriel, é verdade. Tem sido uma das tendências mais importantes do nosso campo atualmente, essa aproximação entre os campos da teoria da história da historiografia e ensino de história. E, de algum modo, isso se refletiu também na minha trajetória. Ao mesmo momento em que eu fazia as minhas pesquisas sobre Ricoeur, né, tanto no mestrado como no doutorado, eu comecei a dar aulas de história na educação básica. Depois disso, já no doutorado, eu fui professor substituto na Universidade Federal de Minas Gerais e lá eu lecionei tanto teoria da história como disciplinas de estágio, disciplinas de ensino de história. E quando eu me formei e ingressei lá na Universidade Federal de Goiás, a cadeira que eu ocupo hoje, né, digamos assim, a minha vaga é uma vaga de ensino de história
embora eu tenha um perfil de teoria da história, né? Então, digamos assim, essa aproximação, ela aconteceu também na minha trajetória. E eu, não apenas por isso, né, considero um dos movimentos, uma das tendências mais promissoras da teoria da história atualmente. Você me perguntou assim, sobre as funções da teoria da história na formação de professores. Eu acredito que hoje em dia, mais do que nunca, tem havido um consenso de que é uma função fundamental. Não é uma função apenas instrumental, mas é uma função que contribui muito para aquilo que, no campo do ensino de história, no campo da educação de modo geral, nós chamamos de professor pesquisador, não é? E o próprio Prof. História, né, o Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de História também trabalha com essa perspectiva, ao mostrar que os professores da educação básica, eles não são simples transmissores de conteúdos, eles não são meros simplificadores do conhecimento que é produzido na universidade. A perspectiva atualmente é outra. A perspectiva é de tentar compreender quais tipos de conhecimento específicos os professores da educação básica constroem na sua atuação cotidiana, na sua experiência profissional docente. E como não existe produção de conhecimento sem teoria, como não existe boa pesquisa sem teoria, daí vem a abertura para a teoria da história. Se nós entendemos que os professores, eles são mais do que transmissores de conteúdos, mas eles são capazes de pesquisar, de olhar para a sua própria experiência, de olhar para a sua própria prática de ensino e encontrar ali um repositório de questões de pesquisa, aí a teoria da história se torna fundamental. Porque para ter clareza sobre quais são as condições de possibilidade de construção de um conhecimento, nós precisamos de teoria. Para termos consciência dos conceitos, né, de quais são os limites e as possibilidades da produção de um conhecimento em determinada área, nós precisamos de teoria. Então não se trata de dizer que a teoria é mais importante que a prática, ou que a prática é mais importante do que a teoria. Trata-se, na verdade, de incentivar que elas estejam em interação, cada uma com a sua especificidade, sem desrespeitar, não é, a característica própria das discussões teóricas, das intervenções práticas, mas buscando fazer com que elas interajam, né, fazer com que elas dialoguem de uma maneira mais orgânica. Então eu vejo com muito bons olhos essa tendência contemporânea de aproximação entre teoria e ensino de história, que eu acredito que não está apenas numa dimensão metodológica, sabe? Muitas vezes ainda vigora, né? Vamos aproximar a teoria do ensino de história para instrumentalizar com conceitos as pesquisas que os professores vão fazer. Sim, essa é uma dimensão importante, mas eu acredito que a teoria da história ela não se restringe apenas a essa dimensão metodológica. Um outro ramo, vamos dizer assim, da teoria da história que tem me interessado muito são as discussões éticas e políticas, que não tem necessariamente um apelo instrumental, não é? Mas que contribuem para a formação humana desses professores, não é? Para que eles sejam pessoas com mais consciência dos valores que estão em jogo ali no exercício profissional das suas funções. Então eu acredito que a teoria da história tem outras contribuições a dar para a formação dos professores, para além da dimensão metodológica. Eu acho muito interessante essa questão da ética, né? Porque a gente está falando, geralmente, que a gente está vivendo, alguns autores defendem isso, né? Que a gente vive um giro ético-político na teoria da história. Então, eu acho que tem tudo a ver. Teoria da história, Paul Ricoeur, essa discussão ética que é fundamental numa aula de história, porque a gente está se deparando constantemente com dilemas éticos na nossa aula, né? E aí tem uma discussão que a gente tem que pensar que tipo de ética a gente vai ter ou não, né? Quais são as nossas decisões. E, bom, eu particularmente vejo que é um outro conceito que você também trabalha nas suas pesquisas, que fazer a curadoria da história, ainda mais pensando ali um pouco com o que o professor Valdeir Lopes de Araújo defende, como curadoria de história, tudo, né? E o direito à história também, são decisões éticas. Escolher o que a gente vai curar, mais ou menos, né? O que vai escolher, separar, recomendar e utilizar são decisões éticas. Eu queria que você falasse um pouco mais pra gente do jeito que você usa a ideia de curadoria de história para o ensino de história, para a formação docente. Como é que você está pensando isso?
É muito interessante, Gabriel. De fato, esse texto do Valdey, eu acredito que ele é seminal ao trazer para as discussões da teoria da história da historiografia, e eu acho que esse texto também tem uma entrada forte no campo do ensino de história, as discussões sobre o tema da curadoria, não é? Eu acho que não seria nenhum exagero, né, e o próprio Valdey sugere isso no texto, nós pensarmos que hoje é tão importante quanto pesquisar, ensinar, é curar, né, as histórias, é ter essa habilidade, né, essa competência e essa habilidade de fazer a curadoria de histórias. Então eu acredito que tão importante quanto ser um bom professor, ser um bom pesquisador, né, eu já disse aqui que a teoria da história pode ser muito importante para a formação dos professores pesquisadores, e isso também se aplica aos professores curadores, não é? O professor pesquisador também é um professor curador. Então, eu acho que é uma forma de tentar responder também, Gabriel, aos desafios contemporâneos, não é? De tentativa assim, de questionamento, muitas vezes, né? A gente encontra hoje, nos tempos atuais, uma tentativa de questionamento da relevância do papel do professor. Muito por causa da tecnologia, né? E atualmente a inteligência artificial potencializou esse desafio. Porque se a gente entender a função do professor como apenas a de transmissor de conteúdo, eu já disse na pergunta anterior que não deve ser essa a compreensão, mas se a gente entendesse, vamos ser honestos, né? A tecnologia, a inteligência artificial faz isso muito bem. Não adianta muito, né? Porque isso é uma discussão muito grande que a gente já teve, né? Do que valeria a gente só fazer uma transposição didática se tem a internet tem informação, né? Mas acho que agora tem informação demais, então a gente tem que fazer uma curadoria. Exatamente. Aí entra a importância da curadoria, né? Nesse contexto de excesso de informações, né? O ponto agora não é mais ter acesso à informação, né? O professor não é aquele profissional que vai dar acesso a uma informação que os alunos não conheciam. Né? Hoje, quando os professores de educação básica vão lecionar algum tipo de tema, é possível que os alunos já cheguem ali com conhecimentos prévios, muitas vezes alimentados pela tecnologia. Então, nesse contexto, é muito importante que os professores tenham uma formação na área da curadoria, que eles discutam esse conceito, que eles se apropriem desse conceito, porque muitas das práticas que os professores fazem envolvem questões ligadas à curadoria. Assim, e o que eu acho que o professor ele pode fazer de curadoria, né? Eu acho que... E uma coisa que eu sempre fazia é curar filme, por exemplo. Então, e uma coisa que eu faço até sempre, eu gosto muito de filme, faço muita pesquisa com filme, é indicar filmes. Então, qual filme melhor retrata, não necessariamente retratar, mas quais filmes são bons para você dialogar com tal tema histórico, depender da idade, né, que é uma coisa que a gente se preocupa muito no ensino de história, na escola. Então, que tipo de filme que a gente escolhe, seleciona, e acho que isso, e uma seleção de fontes também é o que a gente faz, né, como curadoria. Então, seria mais ou menos isso, né? Sim. Vou dar um exemplo de quando eu atuava na educação básica, tá, Gabriel? Que eu acho que ilustra bem uma das possibilidades da prática de curadoria na área do ensino de história. E eu ia trabalhar com o tema das cruzadas. E aí me ocorreu trabalhar com um filme das cruzadas. Mas eu não simplesmente exibi o filme como se ele fosse a representação exata daquele evento, né, daquele acontecimento histórico. Eu pesquisei antes, não é? E elaborei um roteiro que fazia uma curadoria que, de alguma maneira, ajudava os estudantes a enxergarem determinados pontos naquele filme. E o meu ponto central não era que eles soubessem, que eles memorizassem aspectos factuais do filme As Cruzadas. O meu ponto central era que eles fizessem uma discussão ética sobre tolerância religiosa. Porque ali no filme isso fica muito claro, não é? A partir desse conflito entre cristãos e muçulmanos.
No filme A Cruzada. No filme A Cruzada. E aí, nessa pesquisa eu descobri que um fator importante que a gente deve levar em conta na hora de compreender esse filme é que ele foi produzido, ele foi pensado a partir do impacto do atentado do 11 de setembro e da avalanche de intolerância religiosa que os muçulmanos começaram a sofrer por serem associados, né, automaticamente a terrorismo. Sim. Então, nesse roteiro que eu elaborei para os estudantes, eu tentava chamar a atenção deles não só para o conteúdo da representação, mas também para o contexto em que aquele filme foi produzido. Né, o Ridley Scott, ele queria que o filme fosse não só um retrato, uma representação daquele acontecimento do passado, mas uma intervenção ética e política em um debate do seu momento, né, que era um debate ético sobre tolerância religiosa, um debate ético sobre como diferentes crenças, diferentes religiões podem conviver sem chegar às vias de fato, não é? Sem chegar aos conflitos violentos. Então, eu acho que essa é uma maneira, por exemplo, Gabriel, não só de fazer curadoria, né? Eu selecionei o filme, né? Eu fiz uma pesquisa, eu, digamos assim, direcionei ali, de alguma forma, o olhar, né? Apontei caminhos, né? Mas é uma maneira também de articular teoria no ensino de história, não é? Porque às vezes a gente pode ter a impressão que para articular teoria no ensino de história a gente tem que parar uma aula e falar sobre tempo histórico. Não é isso. Essas aulas, eu acho que elas nunca quase funcionam. Eu acho que elas não funcionam também. Eu acho que um dos caminhos seria esse. Trazer as discussões teóricas de maneira mais transversal, sabe? Ao mesmo momento em que você vai dar uma aula ali sobre cruzadas, você fazer essa discussão, escolher um conceito, né? Nesse caso era uma discussão ética sobre tolerância, mas em outros contextos virão outros debates. Eu acho que é uma forma mais orgânica de fazer com que a teoria dialogue com o ensino de história. Eu concordo muito com você, professor, sim, porque realmente essa parte, eu lembro no 6º ano dessa aula, né, que seria essa suposta aula de teoria da história, ela é bem assim, e acho que trabalhar mais ao longo da disciplina, né, ao longo do ano, em outros temas, acho que e também isso implica uma carga ética muito grande, né? Eu acho que essa discussão ética, ela me interessa muito, assim, acho que ela é muito relevante, eu acho que o Paul Ricoeur contribui muito para isso também, então acho que assim, essa nossa conversa ela ajudou muito a elucidar esses pontos, e a quem está assistindo, assim, se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui também, porque esse tema assim, ele é muito contemporâneo, ou até se quiser fazer pesquisa, né? Você está recebendo orientandos lá no Federal de Goiás? Como é que você está lá? Orientandos, tanto de mestrado como de doutorado, tanto no programa acadêmico, que é o PPGH, como no programa profissional, que é o Prof. História. Isso seria ótimo, se alguém tiver interesse, né, em pesquisar não só a obra do Ricoeur, mas temas relacionados à teoria da história, temas relacionados aos desafios éticos da teoria da história, do ensino de história, eu terei prazer em orientar você na Universidade Federal de Goiás. Professor, adorei a nossa conversa. E você tem mais alguma coisa que você queira falar que a gente não falou aqui? Gabriel, eu queria agradecer pelo convite. Foi um prazer muito grande conversar com você. Como eu disse, acompanho o canal, né? Sou inscrito, recebo as notificações quando saem os novos vídeos. Queria trazer uma palavra de incentivo também, não é? Para vocês continuarem esse trabalho de produzir conteúdos, né, de fazer uma curadoria de conteúdos de qualidade na internet, tentando articular o conteúdo acadêmico de qualidade com a linguagem específica da internet, né? Acho que esse é um desafio que vocês têm conseguido superar, né, com excelência. Professor, muito obrigado. E se você gostou da nossa entrevista, já deixa um comentário aqui, curta, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram também. Lembrando que esse é um projeto patrocinado pela FAPEMIG, então obrigado, FAPEMIG, também por financiar o nosso projeto. Professor, de novo, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, você é bem-vindo aqui no Atualizando, sempre que você quiser aparecer. A gente gosta muito do seu trabalho, muito da sua pesquisa. O professor Breno também já tem uma aula aqui no nosso canal. Se você quiser ouvir também essa aula sobre ensino de história e também
atualismo, né? Que aquela aula ficou muito boa, professor. Recomendo bastante. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Gabriel. É sempre um prazer estar aqui em Ouro Preto, né, pegando esse clima mais fresco, mais ameno das montanhas, e que venham as próximas oportunidades. Obrigado, Foi um prazer. gente. Até mais.